A gente está aqui, a gente recebeu hoje o Luiz Damasio, que é da Consuldata. Ele contou pra gente um pouco da trajetória dele. A gente falou também muito sobre os avanços tecnológicos da internet. O que esse avanço tecnológico da internet trouxe a história da internet, a história né? da internet. Isso. Também a parte corporativa, o que ela mudou no mundo corporativo. E o que nós fazemos na Baixada. E o que faz na Baixada. Também falamos do setor portuário, como a internet afetou e transformou o setor portuário. Então fica nesse episódio que está muito legal. Aí o negócio agora explicou como é que funciona a troca de dados por cabo submarino, entre continentes. Foi muito legal. Muito louco. Esse negócio está bem legal mesmo. Então você vai ouvir um barulhinho agora de rebobinar e a gente vai começar o podcast. Sim, senhoras e senhores, esse é o Portcast, o podcast do Tecnologia Portuária, sempre trazendo aqui convidados especiais que atuam no setor portuário e que agregam muito valor e conhecimento para a tua vida, para a tua experiência profissional. Então fica ligado com a gente até o final desse podcast que tá incrível. E olha só, vou te falar uma coisa, antes da gente começar, eu vou pedir pro editor cortar aqui para mim, para essa câmera de cá. Eu tenho um papo muito sério contigo que tá assistindo. Eu tenho analisado os números aqui do nosso canal e eu tô vendo que você tá assistindo e não tá se inscrevendo no canal. Tu acredita num negócio desse, cara? Cara, não acredito, velho. O pessoal tá assistindo e não tá se inscrevendo. Pô, deixa o like pra gente, taca o dedo no like, ajuda a gente a continuar a fazer o canal crescer cada vez mais, levar mais informações. Taca o dedo, não inscreva-se, pô. É no like, não inscreva-se. Não inscreva-se. O like é o próximo da lista. Deu um bug aqui. Se inscreve no canal, se inscreve aí, deixa o like. Aí o editor já vai me zoar nessa parte, eu tenho certeza que ele vai me zoar. Taca o dedo. Mereceu, né? Merecido. Mas então vamos lá, vamos falar aqui um olá pro grande Marlon Alves, Sales Manager da T2S, sempre presente com a gente aqui nos podcasts. Tudo bem, Marlon? É um prazer estar aqui, cara. Sempre só com convidados bacanas. Sinto lisonjeado de estar aqui. Show de bola. Ricardo Pupo, também aqui com a gente da T2S. Sempre um prazer estar aqui com vocês, prazer receber nossos vizinhos. Aqui da quase uma quadra de distância, né? É uma quadra. Vizinhos e colegas de mercado. Vizinhos né? e colegas de mercado. Então, já vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje, Luiz Damasio, sócio da Consuldata, também parte de marketing, de negócios, Fala um pouquinho de você, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, primeiramente, meu agradecimento ao convite feito, né? É um prazer estar aqui com vocês e ajudar também o nosso segmento, né? Com a divulgação de conhecimento, compartilhamento de experiências, né? Que na verdade é isso. E estou aqui presente, mostrando um pouco de mim, obviamente da Consuldata, né? Que é o vizinho aqui próximo de vocês. E estou à disposição. Maravilha. Então vamos começar, antes de chegar na parte profissional, vamos falar um pouquinho de você. Você aqui de Santos mesmo, nasceu aqui, cresceu aqui. Conta um pouquinho da sua história. E depois a gente vai desenrolando aí. Bom, eu e toda a minha família, meus filhos, somos nascidos em Santos. Caiçara de nascença. Cidade de nascença. E no meu caso, por um acaso, também santista de futebol, infelizmente, não é muito bom. Não é uma época muito não boa vamos, pra não vamos nem comentar. De vez em quando a gente tem que sofrer também, né? Mas, acho que o único que tá sorrindo aqui ultimamente é esse rapaz aqui. Ufa, mas foi um sufoco, hein? Foi um sufoco ontem. Mas tá na hora de perder também, né? Atlético Mineiro. O único consolo é que eu também apoio a Portuguesa Santista, que é a minha segunda nacionalidade, então tá ali no coração, tá bem, inclusive, né? Sim. Então não podemos reclamar. Eu sou um profissional, como eu tinha citado, nascido em Santos. Eu me formei aqui também, eu sou formado em eletrônica de 2º grau, né? Minha formação é de eletrônica. E eu fiz administração na antiga Uniceb, que era o Santa com a Montserrat, se eu não me engano, na época. Isso. E aí eu me formei em administração, não quis ser engenheiro. Nada contra engenheiro. Não, era o Santa com a Unimes, né? Era o Santa... É com Unimes? Eu acho que eu não lembro agora. Eu sei que era uma mistura de duas universidades, Acabei me formando, eu me formei inclusive junto com o Luiz Tenório, né, que é o nosso sócio majoritário e o fundador. Então nós somos amigos de longa data. Pô, que legal. E então a minha formação, eu sou administrador, formado em eletrônica. Pela carreira profissional eu comecei também aqui em Santos. Vou tirar os subempregos, né? Aqueles que a gente faz quando é jovem, né? Eu prestei... mas esses é que tem mais história. Então, isso que eu ia falar agora. Mas não tem tanto assim, Tem que iniciar por ele. Eu comecei a trabalhar aqui em Santos numa contabilidade. Não, desculpe. Antes da contabilidade, eu fui entregador de farmácia. De bicicletinha, aquela que tem o cestinho na frente. Que legal! Eu comecei com 14 anos. Acho que eu tinha 15. Não tinha 15 anos, não. Comecei com 14 anos.
era entregador da farmácia Oswaldo Cruz, que hoje não existe mais. Fiquei acho que um ano e meio. Aí eu fui para uma contabilidade que ficava aqui na Amador Bueno, só que eu trabalhava terceirizado numa empresa do grupo da Refinações de Milho Brasil, que era de Pouso Alegre, que tinha um depósito de pellets, comida animal, ali na área do cais, né? Armazenava, processava e, obviamente, exportava. E aí eu fui para o serviço militar obrigatório, fui brindado com o serviço militar obrigatório, fiquei um ano na Praia Grande, no Fortaleza de Itaipu. Legal. Que é onde o Pelé também esteve, né? 20 anos exatos antes de mim. Que eu sou de 60 e ele é de 40, então eram 20 anos de diferença. Caramba. E eu fiz o serviço militar obrigatório normal, né? Um soldado, saí da baixa. E aí sim, depois de saído, eu me formei, terminei a eletrônica, né? Eu estava em formação de nível médio. Quando eu terminei a eletrônica, eu comecei a procurar, obviamente, uma carreira, né? Uma atividade nessa área, ou ligada à eletrônica. E acabei entrando em 1980, num concurso público na Embratel, ali em Santos, no Washington Luiz, que hoje é Claro. E eu entrei com mais 3 colegas quando o sistema Telebrás, né, na Embratel, começou a prestar serviço de comunicação de dados no país. Até aquele momento era telefonia, privada ou pública, né? Telex, não sei se vocês tiveram familiaridade com o que é o Telex, que é o sucessor do telégrafo, né? Vamos chamar assim. E aí a gente passou a prestar serviço de conectividade de dados. Naquela época que os bancos começaram a se informatizar, ou seja, o boom de tecnologia começou a surgir com o advento dos microcomputadores, que é dos anos 60, 70 principalmente, e veio telecomunicações com comunicação de dados. E a coisa começou a se juntar naquela época. Então, 1980 foi o começo de carreira. Entramos eu, o Luiz Tenório, que é meu colega formado também em eletrônica, né? O outro sócio, José Roberto, também fundador da Consudata, que agora está lá de volta na Consudata. E nós começamos a trabalhar como jovens, né? Naquele cargo, naquela época era auxiliar de telecomunicações, que seria um trainee ou um júnior de técnico. E aí eu passei 9 anos aqui trabalhando. Eu passei de auxiliar, fui para técnico, depois fui para técnico sênior. E aí eu era um pouco porra louca, vamos chamar assim, naquela época. Moleque, né? Fiz o serviço militar. Naquela época você permite tudo, né? Já era casado e tal. Já tinha até um filho naquela época. Aí eu falei para minha mulher, acho que eu vou para São Paulo, porque a carreira aqui vai ser aquela batidinha, né? Aquela vida boa, porque a gente ganhava bem. Na Embratel se ganhava bem, era estatal, né? Sim. Mas tá faltando alguma coisa. Tá faltando um pouco mais de vibração, de desafio, né? Tá faltando ação, né? E claro, você procura melhorar financeiramente, profissionalmente, carreira, você coloca isso tudo numa sacola, né? E aí eu conversei com a minha esposa e falei, vou ter uns convites em São Paulo, recusei um primeiro, numa empresa de computador, inclusive, e por um acaso, passados acho que uns 2 meses, recebi um outro convite, uma quadra dessa empresa de computadores, mas já era uma empresa de telecomunicações, ou ligada a telecomunicações. E aí, em 89, eu saí da estatal Embratel. O pessoal, tu é louco, vai sair da estatal? Eu falei, não quero mais isso daqui, chega. Fui para São Paulo, e aí começou todos os perrengues de você sair do ambiente semipúblico, né, que uma estatal é um ambiente semipúblico, para um ambiente totalmente privado, com toda a encrenca que a gente conhece. Outra dinâmica, né? É, uma dinâmica completamente diferente. E aí eu fui para São Paulo numa empresa que hoje chama-se Grupo Algar. O Grupo Algar, naquela ocasião, chamava-se Grupo ABC. Ele era baseado em Uberlândia, como o Algar é até hoje, né? E chamava-se ABC. Então, toda a empresa era ABC alguma coisa. Eu fui para ABC Dados, que depois virou ABC Dados Informática. E aí eles foram fazendo aquela consolidação de grupo, né? Por causa de coincidentemente, né? ABC Dados, né? Tinha que ser com D, né? É verdade. Boa coincidência. E, olha, naquela época era curioso. O pessoal, assim, mais novo não tem noção de como evoluiu no Brasil esse assunto. Tanto TI, né? Informática, quanto telecomunicações. Aquela era a época de reserva de mercado. A reserva de mercado caiu em 91 com o Collor, né? Sim. Então, a ABC Dados era a grande fabricante de equipamentos de rede do Brasil. Todo banco tinha rede da ABC Dados. Só que não era nada de tecnologia aberta. Que nem a Itautec era de computador, né? Só tinha computador Itautec. Isso, mais ou menos parecido. E equipamento de rede só tinha da ABC Dados. Essa época, ainda anterior à Itautec. A Itautec foi mais um mundo PC, né? Uhum, Antes desse mundo, tiveram aquelas máquinas que não eram PC.
teve os Prológica, teve uns outros, fora os de grande porte, né? Os mainframes, IBM, Borros e os demais, né? Então, a gente fabricava praticamente equipamento de rede para todas as entidades privadas. As públicas usavam equipamento padrão, né? Padrão Telebrás. Naquela época, acho que era influência francesa, de telecomunicações. Então, vinha muita coisa da França, né? O CPQD começou a fabricar aqui, né? Como faz até hoje. E a gente começou a trabalhar. A gente dominava todo o segmento bancário, né? As grandes redes privadas de telecomunicações começaram com produtos brasileirados, fabricado aqui, porém eles eram bem dinâmicos, eles funcionavam muito bem. E a partir daí eu comecei essa carreira fora do ambiente estatal, né? Foi bem complicado, porque fusão de empresa atrás de fusão de empresa, É verdade. chacoalha tudo, né? Você balança o galho e se segura, né? O galinho pendurado, né? Mas você vai acabando pegando um pouco de malandragem corporativa e vai se colocando, né? Felizmente deu muito certo. Eu fiquei no Grupo Algar até sair durante 7 anos. Foi ABC Dados, depois mudou de dados mais alguma coisa, foi um pouquinho. E no final do grupo da consolidação da parte de TI, ele juntou o que era a ABC Bull, a prestadora de serviços da Bull, que tinha, acho que era Integris na época, com a ABC Dados para formar uma nova empresa de serviços de TI. Então já não era o foco telecomunicações. A gente chegou a montar uma rede para o Grupo Nacional de Comunicação de Dados e Voz, implementamos, começamos a prestar serviço no Brasil inteiro, ainda não tinha tido a privatização, foi um desafio, eram poucas empresas que de uma certa forma enfrentavam o modelo estatal, né? Você sofre um pouco de pressão, né? Não é um ambiente muito tranquilo de trabalhar, mas a gente implementou. E aí o Grupo Algar, quando fez essa junção, decidiu desfazer o negócio. Ele tinha a CTBC, que hoje é a Algar Telecom, né? Ele achou que podia arriscar um pouco o negócio de licença dele de telecomunicações e acabou indo para juntar nessa nova empresa que continuou com o nome da Integris, né? E aí, quando eu vi que o mundo virava TI, eu já tinha decidido não ir por TI, que eu comecei a carreira dos dois lados, né, em paralelo. Quando eu decidi ir por Telecom, aí tinha que voltar muito passo para trás, eu achei que era muito trabalho. Eu me mantive em Telecom, eu saí do Grupo Algar e fui trabalhar exatamente no começo da entrada da Cisco no Brasil. Caramba. Então, eu entrei bem no começo. Tem gente que entrou antes de mim, inclusive. Eu entrei numa época que a Cisco estava se fundindo com uma empresa também de rede, que não era roteador na época, era equipamentos de rede de longa distância, e ela se juntou para criar novos produtos, que a Cisco fazia isso, né? Ia comprando empresa ou tecnologia em tecnologia, juntando, né? E montou o monstro que virou hoje em redes, né? Ela é dominante. Mas naquela época era o comecinho, era tipo 10, 15 pessoas, a gente batalhando. A gente nem era o primeiro colocado, a Cisco praticamente era o terceiro ou quarto de mercado. Antigamente, acho que o líder era a Tricom, naquela ocasião. Cabletron era forte, e eu acho que a Cisco vinha depois ainda. Aí você vai fazendo aquele trabalho todo de formiguinha, conquistando cliente, brigando muito com esse pessoal. Eles eram muito agressivos. Mas aí a marca foi se estruturando, teve aquela... O presidente tinha aquela vibe, né, de crescer. Ele acreditou, ele botou fé que a internet ia mudar o mundo. Naquela época da Cisco, isso era em 1900... E que área que você trabalhava nessa época? Era mais comercial? 1987. Era mais técnico, mais comercial? Na Embratel, quando eu terminei praticamente a parte de sênior, eu estava dando muito treinamento, então acabei conhecendo um monte de gente pelo Brasil, na Embratel. E aí me convidaram para ir para o comercial exatamente para fazer uma atividade de pós-venda. Então era um gerente técnico de pós-venda, tinha o meu pessoal, fazia faturamento, bilhetagem, né, de telex, essas coisas todas. Atendia a reclamação de clientes, né? E a gente foi por aí. Essa parte é boa, né? É dolorida. É dolorida, cara. É dolorida. Mas faz parte do processo, cara. Você quer o bônus, você tem o bônus também. Tem o bônus, tem jeito. É verdade. There is no free lunch. O americano é bem claro. Nada é de graça. E aí eu já estava no comercial. Depois eu saí dessa área de atendimento de pós-venda, né, e vim para o comercial na Embratel. Aí eu já conheci vários players aqui em Santos, que a Embratel atendia, né, todo mundo. E então essa parte. E também no Grupo Algar eu fui para a área comercial também, em diversas funções. Desde gerente nacional de assistência técnica, que é pós-venda também. Fui a gerente de produto, principalmente quando o Collor entrou e quebrou a reserva de mercado. Aí passamos a importar produtos, né, estrangeiros.
E aí tinha que ter a parte de produto para você saber encaixar a coisa direitinho, né? E aí eu fui no final, quando implementamos a rede da Algar, que hoje não existe mais, né? Virou tudo CTBC, ou Algar Telecom agora, a gente fez uma implementação full do negócio. Contratamos todo mundo, implementamos rede, área de vendas, área operacional, do zero mesmo, né? Com alguns amigos que estavam lá. E na Cisco já fui direto para vendas. Eu entrei na Cisco quando a Cisco começou a vender produtos, que ela era só corporativa, para operadoras. Então, essa é uma área que a Cisco abriu por volta de 1987, que era vender indiretamente por operadora, que, por sua vez, revendia como serviço para o cliente. Olha só. Porque o que a operadora faz, ela compra insumo, né? Ela compra banda no atacado, internet ou de outro tipo, ela compra equipamentos dela para fazer o core, né? Onde ela vai... Mas naquela época era público ainda, né? Em 87 ainda era Telesp ainda. Ainda era privado o sistema. O sistema acho que foi privatizado em 80... Foi na década de 90, né? 90... Então era 87, 95, 90, acho que foi. Volta de 90 e pouco. Então era serviço público ainda. Serviço público. Aí vocês atendiam o governo, então, né? No caso da Telesp, na verdade, eram empresas do sistema Telebrás, porque quando o sistema foi todo privatizado... Desculpe, bati aqui. As empresas do grupo Telebrás, elas eram separadas, né? Você tinha a Telesp, a Telerge, a Telepar, a Embratel, que era nacional, Telebrasília. Isso tudo foi meio que juntado em pacotes, e aí o governo privatizou aqueles grupos, né, de empresas, né? A Embratel foi separado porque era uma operação nacional. A Telefônica, acho que foi a única operadora estadual que foi separada, porque é muito grande, né? Então, economicamente fazia sentido. E os outros foi meio que agrupados, né? Então, tinha o Sul, tinha o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste, que foi subdividido naquela ocasião. E nessa época da privatização, eu já estava na Cisco, e eu lembro que eu entrei. Eu cuidava basicamente de 2 clientes. Um era a CompuGraph, de segurança, talvez vocês conheçam, que naquela época tinha várias unidades de negócio. Aqui tem hoje segurança, continua até hoje. Tinha uma rede nacional, que ela implementou totalmente com Cisco. Isso antes de existir rede de voz e dados, a CompuGraph já tinha implementado uma com Cisco. Caramba. Produto tudo novo, tinha acabado de ser feito, tipo assim, quase o primeiro a usar. E a CompuGraph tinha essa rede nacional de voz e dados, que é até parecida com aquela da Algar que a gente tinha montado, porque ela tinha o banco, um dos sócios da empresa, irmão do sócio, né? Ele tinha o banco Excel Econômico, sediado na Bahia, né? E ele, a partir daí, precisava de uma rede nacional. Então, o irmão dele, que tinha a empresa de tecnologia, montou uma rede para atender ao banco, e, por consequência, essa rede também era compartilhada para atender outros clientes. Então, a gente passou a explorar um negócio de rede. Rede, segurança, PBX, ela representava a israelense, que era a Tadiran, que era dominante em mesa financeira, né? Bolsa, banco, corretora, né? Naquela época. E tinha um outro negócio que eu não me recordo agora qual era. Acho que era minoritário. A rede era um dos maiores, faturava bem, cresceu bastante e acabou tendo um certo sucesso. Em 2001, eu acabei saindo da CompuGraph, eu era diretor da BU, da Business Unit de rede. Tinha um colega que era de segurança, um outro que era de PBX, ou mesa de operações, né? E eu acabei saindo porque eu recebi um convite de um amigo meu, quando a empresa de cabo submarino estava chegando no Brasil, chamado 360 Networks. Essa empresa, ela tinha uma operação latino-americana em implementação. Aquilo era a época da rede submarina. A Global Crossing veio primeiro, depois vieram as outras. Então veio a 360 Net, mesmo projeto até parecido, né? Acabei entrando, porque a empresa estava também com a Cisco, né? Começando, tinha 5 gatos pingados. E aí eu entrei para ser o diretor comercial da empresa. O meu amigo era country manager na época. E essa empresa tinha uma operação latino-americana que chamava-se Globinet. Essa Globinet era a operação latino-americana da 360 Networks, a 360 americana. Canadense, desculpe, não era americana. E o que aconteceu? Eu entrei em 2001. Em 2001, a bolha da internet estourou. Como eu te falei, quando você vai para o segmento privado, cara, você aprende a segurar o rojão, cara. Ou é dentro da empresa ou é no mercado. Não tem choro nem vela. Na pública, de uma certa forma, o ambiente estatal te segura um pouco, né? Porque é menos variável, né? A privada, ela varia conforme o mercado ou conforme a situação. Não tem escolha, né? E aí estourou a bolha. Aí os controladores da empresa, gente, a festa acabou. Porque o dinheiro chovia.
Você colocava na bolsa, chegava a bilhão na empresa. Que é como acontece com startup, numa escala muito menor de startup. Naquela época era de bilhão. Você fazia o projeto, vendia o peixe, tinha mercado, e você justificava aquele modelo de negócio, botava na bolsa, mas chegava a bilhão. Caramba. E Bilhão? Bilhão de dólar. Era onde os peixes grandes botavam grana. Nessa época do Oba-Oba. Caramba. Esse pessoal estava botando dinheiro em Cisco da vida, em Google, que começou nessa época. Era onde estava botando dinheiro. E rede submarina, o pessoal falava, o mundo futuro é da internet, que era o que a Cisco vendia. Cara, o que vai precisar? Rede para todo lado. E aí começou o advento das redes submarinas, aí a 360 entrou na bolha, e a 360, como estava mais atrasada, né, na entrada de mercado, ela ainda não tinha receita. Ela estava se implementando. A Global Cross já estava na frente, já começou a ter receita. Então, a primeira atropelada do processo. O maior cliente dela, que financiava uma boa parte do projeto, que era uma operadora canadense, falou, cara, acabou meu dinheiro, não tenho mais dinheiro, se vira. E aí essa empresa que era decorrente dessa... E era assim, a bolha ia quebrando na cadeia toda, né? Você sabia como é que funcionava. Sim. É que nem O quando a mercado bolha não estoura, punha né? dinheiro, o primeiro da fila que recebeu o dinheiro falava, não tenho mais dinheiro pro segundo, o segundo falava pro terceiro, e aí a cadeia vem toda embora, né? É igual cobrar, né? É igual fazer cobrança pra quem tá te devendo, né? Você chega pro cara e fala, tá me devendo, pô, me paga. Aí você fala assim, vou te pagar, mas é que tem um cara que tá pra me pagar e ele não tá me pagando. Exatamente. Aí um passando pro outro. Vira uma bola de neve, né, na verdade. E a estouro da bolha foi exatamente isso. Acabou o mercado dando dinheiro a rodo, né? E quem estava recebendo, que estava, não digo a fundo perdido, mas dependia desse dinheiro para continuar o projeto, cadê o dinheiro? Sumiu. Quando você some, você toma duas decisões. Ou você fecha, ou você remodela tudo, muda tudo, enxuga o máximo que der para ficar com o nariz fora d'água. Não tem outra solução. Aí o que a 360 fez? Ela pegou a operação latino-americana, que ela tinha adquirido por ações, né, no processo dela de consolidação, falou, cara, vocês estão, se vira, nós vamos voltar para os Estados Unidos, vamos nos focar, bota à venda a operação latino-americana, a Globinet. E aí aconteceu a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Por isso que a malice que vem para bem. Essa máxima é total. Agora... Quando uma empresa fale no mercado americano, ela entra, seria aqui o proteção contra a falência, né? Ela entra no Chapter 11, que é a lei americana, né, de proteção contra falências. E aí o que acontece? A empresa tem que apresentar para o juiz que está julgando, né, aquela falências travada, né, para não deixar adiante. Ele falou, me apresenta o que você vai fazer, se eu achar que é pertinente, eu te autorizo, a gente segura os credores todos, que acontece aqui, né? Para a coisa você sobreviver e poder lá na frente devolver o dinheiro. Aí a Globinet foi colocada à venda no mercado internacional, como qualquer operação. Ela já estava entrando em operação. Nessa fase foi a fase que ficou pronto. Curioso, ficou pronto e faliu. Poxa vida. Aí a gente, e agora? O que vai acontecer? Vai todo mundo embora? Fechou? Claro, né? Você imagina, você não conhece o processo, né? Foi aí que veio a feliz notícia. O grupo que foi contratado, não só para vender, mas para manter a operação funcionando, porque para vender você tem que ter um funcionando. Senão você vende só ativo, não vai valer nada. O que eles fizeram? Eles pegaram, tinham um caixa mínimo, que eles tinham um período para queimar ele, né? Pessoal, vocês vão mandar quase todo mundo embora, vai ficar uma meia dúzia, porque é só para a empresa ficar com o narizinho fora d'água. Porque ela tem que chegar no final, tá com o nariz fora d'água, para o comprador comprar algo operacional. Senão eu vou vender ativo, não vou ganhar nada. Aí ficamos, eu acho que de umas 20 pessoas na época, eu acho que não tinha 20, umas 15, 20. Ficamos em 6 ou 5. Caramba. Eu de vendas, o country manager, que era o meu chefe, o financeiro, fundamental nessa época, né? E o rapaz que seria o gestor de operações, o técnico. E toda a parte submarina, que são prédios muito grandes e caríssimos, né? Continuou operacional, funcionando, porque tinha que funcionar. E aí ele falou o seguinte, ele dá um contrato para cada um, estou te contratando agora, é um contrato, você é CLT, mas você recebe um contrato, chama-se plano de severance. Eu te pago um bônus trimestral para você ficar na empresa. Então não precisa fazer nada. É só para você ficar. Caramba. Porque a empresa não está operacional. Sim. Então todos os que ficaram tiveram um plano de severance com bônus trimestral para não sair da empresa, manter ela funcionando como estava, né, obviamente. E aí, se eu não fosse contratado pela empresa que comprasse a operação, eu teria um bônus de saída. Se eu fosse contratado, eu continuaria com a minha função normal, né? Sem grande dificuldade. Aí, nessa época, a gente falou, perdemos as ações da 360 Network. Virou tudo zero, né? A ação virou zero $0.
Então você perde tudo. Se a empresa tivesse subsistido, aquele projeto acontecido, aí eu tinha feito um excelente negócio na minha vida. Mas, enfim, o mundo não é perfeito. E aí a gente passou um tempo meio assim, começamos a receber o bônus. Peraí, não é tão ruim assim, né? O ruim é que você é meio ativo, cara, ficar sem trabalhar. Cara, você ia pro escritório e ficava assim. Ficava vendo saco, né? internet. Caramba. Cara, não tinha o que fazer, não tô brincando. Sério assim. Caramba. Aí o que acontece? Jogando Eu baralho. posso vender. Aí eu posso vender, porque eu já estava pronta a rede. Eu posso vender. Aí os advogados, não pode. Eu vou te explicar por quê. A gente está fazendo um data room de dados da empresa, então tem tudo que é ativo, tudo que é passivo, contrato. Então, qualquer coisa que mudar aqui, Nossa. eu tenho dificuldade de vender. É assim que funciona. Não faz nada. Eu falei, mas já dá, a rede está pronta, está aí, está gastando dinheiro. Eu quero vender, tem gente precisando. Não pode. Não pode ter novo contrato à empresa. Enquanto a gente não zerar, né, passar a régua. Aí passou acho que uns 3, 4 meses, acho que passou. Aí no 5º mês o advogado falou assim, vocês podem começar a comercializar serviço. Aí foi lá para outubro, isso foi em julho, em outubro, aí começamos a vender. Aí foi uma operadora pública, né? Foi Oi, na época existia a Oi, né? Era Oi? Era Oi já na época. Não era Telesp? Brasil Telecom. Não, naquela época já era... Isso Já aí era nós estamos Oi? falando de 2001. Ah, já era Oi. Já tinha privatizado em 98, então já eram as operadoras, né? E aí a gente começou a explorar, começamos a vender. A gente vendia no atacado, né? Essas empresas compram bandas gigantescas, né? Para se conectarem lá fora à internet e revendem no seu mercado local, né? Para quem não conhece esse processo de venda de banda Isso. e está ouvindo você falar aqui, como que você explicaria esse processo da venda de banda? Olha, é muito simples, apesar de ser tecnicamente complexo de explicar, porque não vamos entrar em detalhe. É assim, imagina o seguinte, a internet no mundo tem uma parte básica, a gente chama core de nível 1, que são as primeiras operadoras, aquela que manda na parte mais básica, onde o tráfego é absurdo, é coisa, deve ser petabits por segundo hoje em dia, e eles dominam o que a gente chama de Layer 1, né, Tier 1, que é a base básica da internet. Aí o que acontece? Essa base, que seria o fabricante da internet, quem fabrica tráfego, aí vende para uma camada 2, que é o revendedor do fabricante, que a gente chama de Tier 2, que são praticamente quase todas as operadoras globais, não locais, globais, que têm operação mundial, geralmente, a não ser uma americana muito grande, que o mercado americano é quase o mercado global, né? E o Tier 2 é o atacadista. Ele vende banda no atacado. Alguns vendem até para o usuário final, mas não é comum. Então, o Tier 2 é o atacadista. Como é que se produz a internet, o tráfego? O Tier 1 tem o tráfego dele, é puro. Puro. Ele compartilha base pura. Quando o nível 2 vende... Eles é que investem na infraestrutura básica, no né? Core. O cabo submarino, por exemplo, é deles. Não, pode ter no 2 também, também, porque o 2 pode se conectar por um cabo submarino na Europa, por exemplo. Comprar da Europa, comprar dos Estados Unidos. Sim. Então, o cabo submarino, óbvio, ele entronca todo o nível 1 e ele também faz a interconexão dos demais níveis. Ele é uma conexão de fibra, só que é embaixo do mar. E o que acontece? O nível 2, como é que ele vai ganhar dinheiro? Ele comprou a 10, vai, o megabit lá do Tier 1. Como é que ele faz? Eu não sei se vocês conhecem roteamento IP. O roteamento IP é o seguinte, entra 10 e sai 5. Você tem que otimizar. Ele tem um princípio de multiplexação, tem um princípio antigo, que agora é padronizado, que é o IP, né? E o que ele faz? Ele compra 100, por exemplo, comprou 100 megabits da operadora Tier 1, né, a base. Aí o que faz? Pô, eu vou vender 150. Por quê? A estatística Você não de usa uso... tudo, né? Exatamente, você não usa tudo 100% do tempo. Se fazer um paralelo, uma analogia, ou um exemplo prático, que nem a Oi. A Oi, ela compra ali da empresa de cabo submarino uma banda da Europa, porque ela vende o serviço para o cliente dela que se conversa com a Europa. Isso. E ela sabe, ela tem uma ideia estatística de quanto usa. Você tem que gerenciar a rede para saber o tuning dela correto. É que nós, usuários, a gente não faz ideia, né? A gente acessa um site, a gente não sabe de onde vem esse site. E se for né? trazer para o mundo do usuário, é como se a gente tivesse um plano de 20 gigas e a gente só usa 1 giga. Isso, mais ou menos. Então o que acontece? A operadora tem 100 usuários de 1 giga, de 1 mega, vai? Aí ele pode comprar, por exemplo, 100 de 1 mega vai dar 10 giga, eu acho que é por aí, né? Ele compra 5 giga, porque ele sabe que a estatística de compartilhamento, ele não precisa comprar o somatório de banda. Isso você faz ajuste de rede, isso aí é tuning de rede, cada um tem o seu segredo, o seu processo, mas grosseiramente é isso.
Então você compra o básico do 1, o 2 acrescenta um pouquinho mais de banda para vender, porque é aí que ele vai ganhar dinheiro. É que nem banco, né? Se todo mundo for sacar o dinheiro, não vai ter dinheiro para todo mundo, não. Exatamente. O papel, né? O papel não tem. O dinheiro existe virtualmente, mas o papel não. A banda também, né? Então tem banda virtual aí. Não, mas a banda existe porque ela é estatística, né? Todo mundo sabe que a ocupação é estatística, não precisa da banda toda. Aí o que acontece? Esse nível 2, que é o atacadista, é o que vai vender para as operadoras, para os ISPs. Se for um ISP de porte, que tem um nível de engenharia bom, uma operadora pública, que certamente, ele é o Tier 3. Ele é o cara que atende o usuário final, tanto a empresa quanto o consumidor. Aí esse cara pega os 150, que começou com 100, esse cara certamente vai colocar 300. Ele vai dobrar. Caramba. E aí que faz margem. Ou seja, você multiplica a banda. É como você pegar o suco concentrado e for colocando água. Claro, quanto mais você coloca água, mais ele fica diluído, menos saboroso. É mais ou menos assim a internet. Então, quando o usuário compra, ele compra aquilo, a gente chama multiplicado, né? Multiplicado 100, 1000 vezes até. Depende da engenharia de cada segmento da rede. Então, a operadora tem que saber a qualidade que compra, como ela é feita, saber a qualidade que ela quer aplicar, pode ser boa, pode ser ruim. Ela pode dobrar também o tráfego se ela quiser, só que vai ter um serviço comparado com outro que multiplique menos, muito pior. O usuário sente, né? Então é assim a internet. A internet é multiplicação de bit. Começa 1, termina 1000. Pronto. Mas é um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Como que isso, da onde vem a internet? Como que cria a internet? Porque a gente só usa, né? Hoje em dia... É que não é centralizado, né? Não, a internet ela foi feita originalmente com o protocolo IP, né, que é oriundo da rede americana, das Forças Armadas Americanas, uma rede DARPA, né, que surgiu nos anos 60. Eles criaram lá um protocolo de comunicação de computadores, comutado, que é o IP, né? Só que naquela época nem chamava IP. O X25, que já sumiu do mercado, né, que era um protocolo de rede de telecomunicações, ele é exatamente o modelo IP, só que para rede de longa distância. Ele foi feito. Ele segue os mesmos princípios, é muito parecido quando a gente estuda tecnicamente. E o IP foi onde todo mundo apostou, a Cisco principalmente. Ela falou, o mundo vai mudar por causa do IP. A internet vai mudar o mundo. O presidente já falava isso quando a empresa era desse tamanho. Era quase uma religião. Vai virar. Telefonia vai ser tudo IP. Naquela época, operadora pública, né? Você tinha o cabo em casa, com fio, e não tinha nada de IP naquela época. Aí o pessoal, que é isso? IP? Telefonia não presta. Hoje tudo é IP. Celular, telefonia na sua casa, o netphone, né? Tudo é IP. Sim. Vídeo virou IP. E aconteceu exatamente o fenômeno que ele anteviu, junto com outros, né, mais visionários, e ele drivou a empresa nesse sentido, como outros fizeram, né? O Google procura na internet, cara, isso não existia. Sim. Você tinha o browser naquela época, o Mosaic, né? E tinha o Alta Vista, os primeiros sistemas de procura, né? Eu acho que muita gente nem conhece que existe. Eu conheço, né? Eu conheci. Acabou né? de dar uma declaração de merda. O Alta Vista era engraçado que ele parecia uniforme de piloto de Fórmula 1. Né? Tu entrava, tu não conseguia achar a caixa de texto para fazer a busca, tanta propaganda que tinha no site. Era assim mesmo. Era engraçado. Aí nessa época surgiu o Google, Yahoo, né? Que também já ninguém quase Você vê usa. que engraçado que, assim, a gente lembrando a história, né? Surgiu a internet. Não, primeiro surgiu o computador pessoal. Aí veio aqueles, o computador pessoal vai bombar. Aí a sociedade falou, não. Aí bombou o computador pessoal. Não, e o computador pessoal ainda teve assim, o que é acreditar na tecnologia? Quem desenhou o computador pessoal, que a gente usa até hoje, que é a arquitetura Intel, né? Sim. Foi a IBM. A IBM foi a idealizadora do computador pessoal. Ela praticamente que mudou o mundo. Só que ela não era desse mundo. Ela era do mundo mainframe, coisa cara que todo mundo usava, faturava horrores. A IBM ela era fez o e não top, investiu, né? O que acontece? Ela pediu para um cara de software, olha a origem como é que é. Isso é sempre chamado culpa, é sempre Bill culpa Gates, nossa. a tal da Microsoft. Cara, você pode escrever um sistema operacional para esse computadorzinho que eu desenhei? A IBM fez o hardware. Aí ele falou, posso, mas ele não fez. Ele comprou de alguém que fez. Não, o Bill Gates, a Microsoft? Não, MS-DOS, Então, mas eles compraram, um cara fez, e esse cara não era... Eu não sei se a história é essa. Na verdade, eles foram contratados pela IBM para fazer o MS-DOS. Isso é é o Bill Gates operacional, monousuário,
proprietário, né, do IBM PC, que é a arquitetura que resiste até hoje. O que acontece? Quando ele levou para a IBM o projeto, que bonito, que legal, né? Aí, microcomputador, isso nunca vai dar certo. Isso não é o nosso mercado. Cara, o DOS para você, eu não quero isso daí não. Para você. E ele abriu aquela licença do computador pessoal. Aí um monte de gente começou a fabricar microcomputadores padrão IBM PC. Era o nome até do princípio. E a Microsoft, eu tenho um sistema operacional aqui, começou a vender o MS-DOS. Vendeu licenciado, aí ganha dinheiro. Não sei quem já teve a experiência, né? Uma coisa medieval comparada ao que é hoje, né? Bom, não é pelo menos de texto. Bom, mas a galera da programação voltou a usar a linha de comando. Isso aí tá vendo? Não, a maioria do povo Linux é linha de comando, né? Como era naquela época. E hoje eles gostam, assim, eles são tudo problemático, por isso que eles ficam depressivos. Essa geração nova, eles têm problema. A minha geração, né? Quando o mouse, bagulho colorido, a gente, caraca, nunca mais na minha vida vou usar a linha de comando. A gente... É raro eu usar hoje em dia. De vez em quando eu boto uma linha de comando. É muito raro. Na área de programação voltou com força. Ninguém mais quer usar o mouse. É tudo linha de comando. Tá louco. Mas você vê. A origem de TI, da minha área de TI, é dessa época. Eu aprendi a programar assembler em processador. De mover coisa que nem existe. Mover registrador. Processador mesmo, linguagem de máquina. A gente aprende assim naquela época. Eu também. Depois que vieram os sistemas operacionais, que aí eles mascaram tudo isso. Né? Eles próprios fazem tudo. Mas é dessa época. Aí essa época que eu não quis ir. Eu já fiz programação, naquela época era Basic, né? A programação de linguagem comum. A profissional era o COBOL da IBM, né? Sim. Que era usado, né, naquela época pela IBM. E esse era um TI naquela época. E voltando à internet. Então, na verdade, o que você compra é um suco concentrado altamente diluído. O quão diluído ele vai estar depende de todas as camadas que estiverem intermediando aquele 1 bit que foi gerado no core da rede, que é aquele pedacinho pequeno. Mas então, na minha casa, então, só tem o cheiro do suco, porque contrato 250 não chega a 5. E tem um outro detalhe também. Aí o que acontece? Com a rede se proliferando, um monte de gente vendendo, naquela época era de dial-up. Os Mandic da vida, BBS, não era nem web, era BBS, por texto, né? BBS. É dessa época, o pessoal começou a revender banda assim, dial-up. Lembra, para abrir tinha foto? Dedicado era ficava só para demorando. Linha por linha, abria foto, assim, uma foto, resolução tosquíssima. Isso já era evolução. Quando teve foto, já foi evolução. Porque antes nem foto tinha. Era só desenho daqui quadradinho, né? Que era o único que passava. Era só texto. Cara, a comunicação era 1.200 bits por segundo. Nossa. Era 1.2K. Hoje a gente tá com 1 GB e tá reclamando. É verdade. Naquela época. E a geração hoje reclama, né? Reclama. Que não viveu antes, né? Meu Deus. Pra você ver como é que era. E aí essa época da Embratel, de comunicação de dados, 1.200 bps. High speed era 19.200. Era high speed naquela época, né? Caramba. E foi por aí. Então o que a internet fez? Da maneira como ela se proliferou por conta... O que acontece? Era do governo. Aí o governo falou assim, não, ok, projeto muito bonito, legal, agora dá a licença à iniciativa privada que vai tocar daqui para frente. Aí surgiram a Cisco, Tricom, os serviços de IP, que a internet era um serviço como qualquer outro, né? Muito simples. Não tinha essa massa que tem hoje. Sim. Isso foi lentamente crescendo, a partir dos anos 2000, vamos chamar assim. A bolha deu uma segurada, né? Senão ela teria avançado muito mais rápido. E o que acontece? À medida que foi entrando conteúdo... Qual era o problema do Brasil no começo da internet? Isso foi até, acho que os anos... Estamos falando dos 2000, talvez 2005, 2004. Como a internet começou massivamente nos Estados Unidos, qual era o problema? Só tinha conteúdo americano. Não tinha conteúdo nacional. Aí o que acontece? O usuário daqui era obrigado a consumir os Yahoo, etc. Que estava nos Estados Unidos. Era a internet, na verdade, era americana naquela época. Começou a sair para fora, Europa, América do Sul, Brasil, etc. Mas o conteúdo era americano. Então, não tinha interesse de tráfego nacional nenhum. Sim. Não tinha conteúdo local, como tem hoje. Então, era um troço estranho. Um gargalo, né? Não, era pior. Por exemplo, não adiantava me conectar a minha rede internet com a Oi, por exemplo, porque não ia trocar nada, não tinha tráfego em lugar nenhum. Eu ia trocar o que com ela? Então, todo mundo queria se conectar com o americano. Sim. E aí custava muito caro, porque você está pagando longa distância e tal. Então, esse foi o começo.
Quando começou a ter conteúdo, como nós temos hoje no Brasil, o Brasil é um dos maiores conteúdos do mundo. Que nem dava para nem era tudo acessível, então, né? Às Não, vezes, né? ninguém quase estava na internet. Raros eram as empresas com website. Isso aí era... Não, e muitos websites eram acessíveis só dentro da rede americana, mas não era acessível daqui do Brasil, ou já era tudo integrado. Depende do provedor, tinha restrições, porque o que acontece? O começo da internet ele veio ainda era estatal. Então as estatais meio que seguravam, elas não liberavam para os ISP sair se implementando. Por quê? Porque era concorrente. E esse é o problema do Estado botando a mão onde não deve, né? É querer controlar a necessidade do mercado. Na hora que saiu o Estado, né, privatizou, e a coisa começou a se proliferar, a própria dinâmica da sociedade faz o negócio rolar. E aí veio um monte de conteúdo, um monte de provedor. Começou com o dial-up, ok. Depois começou a coisa a se proliferar. Quando entrou o broadband, que seria alta velocidade de maneira dedicada, ou via TV a cabo, ou via linha telefônica, que as operadoras tinham o serviço, chamava DSL. Na própria linha telefônica, ela te colocava um modem. Aí sim a coisa começou a tomar corpo. Aí começou na velocidade que hoje a gente vê, que é exponencial, né? A coisa cresce numa velocidade elevada. Então, essa foi a dinâmica da internet. Então, aquela banda que você compra realmente é o suco bem diluído. É só o cheirinho do suco, nossa. E um detalhe, que aí não é a malandragem, mas é como o negócio funciona. Você não compra banda na internet. Você compra banda para acessar a internet. É acesso. Tanto é que quando o teu provedor te dá o medidor de velocidade, que dá aquela velocidade top, né? Que ele te vendeu. É até o ponto dele de entrar na rede. Ou seja, ele está garantindo que o teu acesso bateu a velocidade. Não significa que entrando na internet funcionará naquela velocidade, o que raramente funciona. Por quê? Vai ter a dinâmica da rede, né? Essa diluição toda. E tem os gargalos deles com redes de outros países. Isso, exatamente. Cada rede tem o seu gargalo. E o medidor do cara que vai fazer o teste na casa deve ter alguma coisa especial, porque... Não, é o acesso. Na minha casa, cara, é um caos. É um caos. A internet não chega. Aí eu chamo lá, não vou falar a marca aqui para não expor, mas é claro que quando eu chamo o atendente para ir na minha casa... Oi? Vamos fazer um tintim aqui. Assim tu não vai continuar vivo por muito tempo. Aí o que acontece? Ele chega na minha casa igual levar carro no mecânico. Tá com um problema. Ele chega na minha casa e fala, pô, tá tudo ok, ó. Sua velocidade deu... Testa aí no seu aparelho. Aí eu testo no meu aparelho. Tá tudo ok. Show de bola. Bonito o número. Obrigado, obrigado. Ele vai embora, dá uns 40 minutos, uma hora. Aí minha filha já vem, a internet caiu? Porque já vai medir, o ponteirinho tá lá embaixo de novo. Já escureceu tudo. Já. Aí tem várias coisas. Então, é que tem tanto elemento nessa cadeia de comunicação e ela foi muito simplificada para ser barata, gente. Sim. No começo, as equipes técnicas eram próprias, era uma estrutura que custava muito caro. Para baratear e massificar, a coisa foi se simplificando. O técnico que vai na sua casa é um terceirizado, às vezes nem sabe direito como é que aquele serviço funciona. Ele aprendeu lá o script, né? O script da operadora, ele vai executar. Geralmente não aprendeu, não. Ele tá lá. Não é culpa dele. O sistema é assim, né? Ele às vezes é técnico, às vezes é esforçado, até aprende, entende um pouquinho. Só. Mas ele não é nem contratado. Ele não é contratado para pensar, gente. Ele é contratado para executar um processo e se submeter à central. Ponto. Ele é contratado só para te segurar e agradar no telefone. Tem que atender, né? Porque é obrigado por norma da Anatel a te atender. Ele é obrigado a atender. Senhor, qual que é o sistema operacional? Não, mas é no celular. Não, é Linux. Ou Windows. Não. Ele não tem obrigação de atender porque ele não é contratado. Ele não é um técnico contratado para te dar assistência. Ele é contratado para seguir um script para que o serviço esteja de acordo com o que a operadora definiu. Só isso. Sim. Se você funciona ou não, ele vai falar que é o teu cabo, que é o teu computador, que está fora da... Ele nem entende o que está acontecendo. Tecnicamente, ele não sabe o que está acontecendo. Ele sabe que a luzinha acendeu, que o modem lá da tá vermelha, ativo. Tá vermelha? A luzinha tá vermelha. Isso. Desliga da tomada, aguarda 10 segundos. Até aproveitando o desabafo aqui, eu chamei o técnico na minha casa, aí ele chegou e falou assim, sabe qual que é o problema?
a gente vai ter que mudar o seu modem de lugar, tem uma taxa para isso, não sei o que. Eu falei, tá, vai funcionar? Ele falou, vai, porque o seu problema é que seu modem tá ligado na tomada e a tomada tá dando interferência no cabo da internet. Eu falei, tá, mas se eu desligar o modem, ele não funciona. Liga na pilha. Ele tem, a pilha. Aí ele falou, não, por causa dessa tomada aqui que tá dando interferência no seu modem, mudou. Pode haver interferência. Ele Mas não, daí ele ele mudou, não falou ele não nada absurdo. Mas não resolveu. Mas não resolveu. Cara, eu já ia falar que não ia resolver mesmo. Mas não resolveu. Paguei a taxa pra ele e não resolveu. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Mas e o que o Porto agora... Isso que eu falei, vamos eu entrar agora, no... vamos mudar. E como isso chega no setor E agora portuário? eu vou chegar antes até um pouquinho. Boa. Por exemplo, a operadora, a que vende internet, como vocês vendem conteúdo, né, ou serviços, o que ela faz? Ela tem um produto para consumidor, que é bem diluído, porque tem que ser barato, tem que ser para muita gente, porque é da natureza, né? E ela tem um produto para o ambiente corporativo. Como vai suportar negócio, a diluição é bem menor. É um produto mais premium. Então, o que acontece? Quando a operadora é séria, ela tem uma dinâmica para o usuário final e uma dinâmica corporativa, Legal. que inclui não só uma banda melhor, mais premium, que funcione melhor, como ele atende com requisitos de atendimento muito melhor. Você comprar uma banda corporativa e comprar uma banda consumidor final, atendimento completamente diferente. Até porque o corporativo, você não atender, tchau, o outro aqui, próximo. Tem uma fila grande. A fila é grande. Então, o que acontece? A banda é menos diluída. E o provedor corporativo, ele te agrega serviços técnicos, às vezes junto com a banda, ou de maneira complementar, como adicional, para que você contrate. Queria manutenção do modem, queria que você viesse me passar o cabo, esse tipo de coisa, né? Esse é o corporativo. Então, chegamos agora no ambiente portuário. O ambiente portuário é uma indústria de negócios, como qualquer outra, que está no segmento corporativo. Então, você pegar, por exemplo, hoje no nosso mercado, você tem desde o agente de carga, né, que é o escritório de representação, até um grande operador de terminal, às vezes é até uma multinacional, né? Sim. Que é um consumidor de tudo, né? De informática, de telecom. E ele, o negócio da operação portuária, ele tem um complicador adicional, que é a necessidade de comunicação com os órgãos governamentais, né? Eu acho que nenhum outro setor tem tanta necessidade, nem o financeiro, né? Tem tanta necessidade. Não, o financeiro ele é altamente, muito controlado. O financeiro, inclusive, tem compliance fortíssimo. Mas o tráfego de informação acho que não é tão intenso quanto o da operação portuária, né? Não sei, hoje assim, eu diria que o setor mais regulamentado talvez seja realmente o financeiro. É compliance de todo lado, do lado financeiro, do lado legal, tudo é criptografado, porque, óbvio, nós estamos mexendo com riqueza, né? Agora, talvez ele não seja hoje o maior gerador de tráfego, porque a comunicação de caixa é muito pequena. Isso é comunicação que já é da época do 1.200 BPS que eu falei, já começou lá isso daí. Agora, no Porto, vocês estão até operando tráfego de imagem, operação remota de fiscalização. O volume é grande, né? Intenso. Né? Eu não vou dizer quanto que tem, mas hoje a gente já oferece, na verdade, não fornece. Eu forneço até 10 gigabits por segundo de tráfego. Tanto vai via rádio, por micro-ondas, obviamente, quanto por fibra ótica, por segundo. Bastante. É bastante coisa, cara. Sim. Demorei um tempinho pra... Tem um delay aqui, assim, né? Internet na tua casa, né? Então, nesse delay aí, ia giga pra caramba esse delay. Então, hoje, se um cliente quiser se interconectar entre duas unidades, aí é uma conexão privada. Se ele quiser se conectar à internet, é uma conexão de cunho público, né? Eu dou acesso à internet para ele. Eu tenho uma engenharia, o meu ponto de presença de internet, que a gente chama de ponto de troca de tráfego, fica aqui no prédio, vizinho de vocês, né? E junto com o data center. Então, o meu ponto de troca de tráfego já está ligado na rede mundial. Inclusive, tem um operador mundial aqui dentro do nosso POP. O POP dele, inclusive, em Santos, fica na Consudata. Caramba. Que aí, se ele quiser ligar um cliente dele, ele vai ao Consudata, estou ligando meu cliente aí. Porque o POP dele fica junto conosco. A Algar, se eu não me engano, está junto conosco. A SAM, de rodovia, está junto conosco. E essa operadora mundial agora é a Sirion, né? Que é a antiga Global Crossing, Level 3, CenturyLink, Lumen, agora chama Sirion. Eles operam aqui e a gente troca tráfego com essa turma de internet, que eles nos revendem ou trocam conosco por interesse econômico. E a gente fornece esse tipo de qualidade para o cliente da região. E, inclusive, para quem está dentro do data center. Data center, a única diferença é que não tem telecom, né? É um cabo. Quem está fora do data center, obviamente, a gente vai oferecer uma fibra ou uma micro-onda. E a gente hoje trabalha com até 10 gigabits por segundo. Esse é o limite hoje.
do que a gente tem pronto. Uhum. Se um cliente fala, eu quero 100 GB, eu vou ter que construir um projeto específico para atendê-lo, mas é específico dele. Sim. Então, hoje, por default, eu atendo até 10 GB por segundo. Mas assim, não 1 é só GB tem conexão que vários. vocês 1 fazem. GB tem vários. Mas não é só conexão que vocês fazem, né? Vocês também fazem serviço de infraestrutura dentro das Então, plantas. aí também. vem todo o serviço. O que nós fazemos hoje aqui no ambiente portuário, né? E é a origem da empresa. A gente faz integração de tecnologia. Aquela básica mesmo. Temos uma equipe própria, não é terceirizada. Temos uma frota de veículo própria. A gente instala cabo na rua, cabo dentro do cliente, seja ele UTP, né, de rede, seja ele de fibra. A gente tem várias, tem uma rede de fibra também. A nossa rede ela é voltada para o segmento, ela não vai para todo lugar da cidade, como outras operadoras, ela é meio limitada à fibra. Agora, a micro-ondas é aquela torre quadrada que tem em cima do prédio S. Magalhães, aquela torre da Consudata. Legal. Ali está toda a interconexão de rede que atende Santos, Guarujá, Cubatão. Eu acho que só não chega na Praia Grande porque tem um morro bem no meio. Né? Mas daria, fazendo uma repetição do lado de lá, for fazer. Vocês vieram para cá, inclusive, porque eu acho que estrategicamente geograficamente é estratégico, né? Porque você tem visada com todos os... Não, a gente não tem só essa torre. A gente tem antenas e repetição Monte Serra, na Campos Melo, perto da Afonso Pena. Tem Cubatão, tem uma repetidora. E tem algumas repetidoras que um sinal não chega íntegro, né? A longa distância. Você tem que colocar no meio do caminho para recuperá-lo, né? E adiantar o sinal. Então, esse é o que a gente fornece. Então, a empresa começou com infraestrutura, que até hoje a gente fornece tudo. Instala o poste, instala um Wi-Fi, uma fibra, ou seja, tudo, é do zero para ambiente corporativo. A gente não atende end user, tá? A gente faz toda a parte de telecomunicações como serviço ou como projeto, o que o cliente quiser. Ele pode ir para a rede privada. Eu vou montar no meu terminal, quero montar todo um backbone, colocar o Wi-Fi, conectar todas as minhas unidades. A gente monta a rede, ele compra, paga, né? Os equipamentos e os serviços e opera a sua própria rede. Ou, se ele quiser, eu presto um serviço, que pode ser uma simples conexão de telecomunicações, como pode ser todo o projeto num modo mensal, que ele pague mensalmente, com a garantia de manutenção, assistência técnica, suporte, que é um pacotão, né? Essa é a parte de infraestrutura e telecomunicações. A mesma coisa acontece em serviço de TI. Eu não desenvolvo software, tá? Só para... não é minha praia. Mas se você precisa de desenvolvimento de software, tá aqui nossos parceiros da T2S, Tecnologia Soluções e Sistemas. Entre em contato com eles que vai ser... Vai ser bem atendido, vai fazer tudo que precisar. Vai ser bem atendido. Só ligar. Só ligar. Então, aqui vizinho de vocês, no mesmo prédio, num outro andar, obviamente, nós temos uma sala fechada, a gente construiu um data center. Não é um Equinix de 500 metros de comprimento, claro, porque a região não demanda esse tipo de estrutura. É um data center de cunho tamanho menor, mas ele tem toda a infra padrão que você vai encontrar em qualquer data center. Supressão de incêndio de primeiro nível, produtos, a gente usa produtos de primeira linha, energia protegida, o gerador do prédio é nosso, inclusive, que a gente inclusive entrega para o edifício como seção, né? Sim. A torre de antena é uma seção também que o edifício tem conosco. Então é tudo protegido, duplicado. O data center tem um backup, que eu não vou falar onde é, por uma questão de segurança. Fica na casa do Marlon. Em outro prédio nosso. Não fica na T2S, hein? Não fica lá. Fica na minha casa, velho. Na tua casa. Assim como a rede é duplicada para dar alta de fluxo, o data center tem o mesmo perfil. Também tem duplicidade e tal. E no nosso data center, que fica aqui no andar acima do nosso escritório, ele opera vários clientes da Baixada Santista. Então, cada um tem um jeito. Tem um cliente que pega a sua infra, os seus equipamentos, que eu não sei quais são. Ó, me dá meio rack, um rack, eu já entrego energia, conectividade, né, para ele. E ele vai lá, instala e opera remotamente. Às vezes eu dou uma assistência remota, né? Tipo, desliga, conecta um cabo, que isso faz parte do pacote. E ele ganha a vantagem de estar na mesma rede. Numa ali, infra que talvez ele não teria maior, na casa dele. Sim. Quantas vezes você vai na casa do cliente, ele tem um rack lá num quartinho fechado, né? Não é? Exato. Só que a infra aí não é assim, né? É outro nível. E muitos desses ou cai água, ou... Não, acontece, a faxineira vai lá dar uma vassourada, desliga... A energia... O ping é literalmente um ping, né? E olha que acontece esse tipo de evento, viu? Tem um cachorro, já aconteceu. Já vi tem tudo. que ir no data center, quando eu chego lá, tem um cachorro, cão de guarda em volta ali do treco. Eu falei, caraca, mano. Não, e às vezes você vai num ambiente simples, né? Que a pessoa implementa, às vezes não é ruim. Ela até implementou direitinho. A faxineira chega, deixaram aqui o aparelho ligado. Pum, era o no-break do equipamento que alimentava tudo. Que a pessoa não hein? sabe. Se aquilo não
está fechado, protegido, verdade, a pessoa acontece, bate com a vassoura, desliga, cabo. Então, o que acontece? É o que acontece às vezes com o WhatsApp, com o Google aí, quando sai fora do ar, né? É, o estagiário tropeça no fio. Faxineiro ali desligou, né? A culpa é do estagiário. Aí o nível é bem mais alto. E assim, pra gente entrar num assunto que tem sido muito falado ultimamente, que é o IoT, né? Internet das Coisas. Qual que é a sua visão sobre isso, questão de conectividade, questão de desenvolvimento e avanço tecnológico dentro do setor portuário? E de oportunidades, né? De oportunidades Então, também. eu vou ligar no IoT. Então, aqui a gente fornece infraestrutura para cliente. Se ele quiser que eu forneça o meu equipamento para ele operar, fornece também, é outro pacote de serviço. Bacana. E se ele quiser, eu ofereço também cloud para ele. Ou seja, ele me compra virtualmente uma capacidade, como é na Amazon, como é no Google, como é na Microsoft. Só que aqui a minha escala é menor. E aqui a vantagem que eu tenho como data center, eu tenho um hub de rede aqui, que eu opero para a Baixada Santista. Então, quem tiver comigo está do lado da rede. Sim. Tem pouca problema de propagação. E outra, como eu sou o grande fornecedor de conectividade ou de internet para quase todo mundo, quem está no meu data center está conectado a si próprio, porque ele praticamente está na mesma rede. Então, essa é a grande vantagem quando você começa a juntar pedaços e monta uma coisa mais lógica. Então, o cliente passa a ter performance a um custo aceitável num ambiente aqui perto dele, na Baixada Santista, que ele tem acesso, pode ligar no meu telefone, no Tenório. É outro tipo de atendimento. É bem pessoal, vamos chamar assim, customizado, né? E aí, voltando ao IoT. Nós temos várias áreas de negócios, né? Data center, telecom, infraestrutura. E aí tem as partes que a gente faz. Como a gente tem a parte de data center e rede, a gente também oferece produtos e serviços de cibersegurança. Eu ainda não tenho um SOC montado para prover para todo mundo 24/7, isso está em implementação, mas eu tenho o meu SOC interno. Eu sou obrigado a fazer toda a cibersegurança minha e de quem está no meu data center. Então, tem um controle total de acesso e toda a proteção cibernética. Que também é uma preocupação muito grande, né? Muito. Hoje em dia, Ainda mais total. o que aconteceu recentemente. No Porto de Nagoya, no Japão, que paralisou toda a operação de container lá por várias horas e trouxe um transtorno gigantesco, né? Isso pode ter várias causas, desde um ataque hacker, a um DDoS, que é a ocupação de banda total, como até um defeito técnico, caiu energia. Lá no caso de Nagoya foi E, ó, um ataque de ransomware. A novidade, sabe qual é? Já conseguiram, inclusive, reproduzir, fizeram um aplicativo que usa inteligência artificial pelo microfone do smartphone, eles colocam perto do computador de alguém, ele identifica as teclas que foram digitadas. Que isso? Não, tem. Rapaz. Tem. Olha, tem roubar senha. Tem coisas... Não fala isso pra mulherada. Não, aí, mas isso os namorados, os maridos aí vão sofrer. Mas isso é serviço profissional, ela não tem acesso a isso. É mentira, viu, gente? Não existe. Viu, Agora mulheres, a gente não existe. vai ter que digitar assim, falando alto, cantando. Né? Mas isso é um assunto importante, que fala de cibersegurança, que todo mundo é preocupado hoje em dia, e tem que ter preocupação, porque hoje um negócio rodando na internet ou numa rede, se ele for derrubado, o negócio vai junto. Sim, Ou sequestrado, né? Ou sequestrado, que é o que acontece mais comumente, né? O negócio vai junto. Então, não é mais aquela internet caiu, eu vou aqui no papel, continuo lá. Não existe mais isso. As empresas já se digitalizaram. O negócio cai junto. A dependência hoje da internet. Exatamente. Né? Então, isso é uma preocupação, é verdade. E um outro fator interessante, que muita gente não sabe, como a diluição do bit da internet, é que assim como existe a internet que todo mundo vê, tem a internet que ninguém vê, que comumente se chama de Dark Web. Tem a internet não visível, que ela é usada pelo crime, normalmente, e pelos aqueles experts de cibersegurança, ou muito escovador de bit, que vão querer na internet web para descobrir coisa que ninguém tem ainda ou existe. Então, existe a internet, que todo mundo vê, todo mundo usa, o Google lá dá o trace para todo mundo. Coloridinho, bonitinho. E tem uma não tão bonita, que inclusive o crime organizado, né? As partes não tão legais da internet estão lá, e são bem grandes, inclusive a Dark Web. Então, hoje um bom cara de cibersegurança, ele está dos dois lados. Está do lado azul, que a gente chama, né? Que é o lado legal. O lado bom da força. E ele tem que ir para o lado vermelho, né? O lado Dark Web, porque ele tem que saber o que está rolando aqui para se precaver para não acontecer aqui. Um técnico bom de cibersegurança, se ele não entra, não conhece a Dark Web, esse cara já não é o cara, assim, o top performance de cibersegurança. Um cara bom de cibersegurança navega na Dark Web como ele navega na normal.
Tanto Porque que tem caso... ele é obrigado a saber o que está rolando. É. Ele, inclusive, tem que saber o que rola da empresa dele na Dark Web para ele poder interceptar Sim. e ou acabar com a brincadeira ou pelo menos se proteger do lado dele. Sim. Então, tem esse lado aí. O técnico de cibersegurança hoje é aquele cara que fica com 5 pratos na mão, 2 varetinhas e tá ali, ó. Tanto Tem que eu não sei olhar se é, tudo. se é verdade, se é mentira ou se eu tô inventando isso daqui, mas parece que teve uma vez que um cara invadiu o FBI. Pô, se tu tá inventando e tu não sabe... Não, é que eu tenho uma... Depois eu conto essa história do... Eu não sei se é verdade, se é mentira, se eu tô inventando. Era um amigo meu que falava isso, eu achei legal, falei, cara, eu vou usar isso. Que o hacker entrou no sistema da FBI e depois ele foi contratado pelo FBI. Isso é comum, tem. isso é comum. Porque falou, isso é pô, comum. se tu conseguiu quebrar o meu sistema de segurança, tu é um cara Isso muito é bem bom. comum, Então, mas Inclusive, é a vários coisa mais que- inteligente a se fazer. Vários é verdade. criminosos cibernéticos acabam, depois de cumprida a pena, diga-se de passagem. não vamos incentivar É. que dá ruim, Eles viu, galera? são Dá ruim. contratados por essas agências porque eles conhecem como o crime funciona. Então, eles acabam sendo um consultor interno. Tá vendo? É Não tava muito comum inventando, não isso. tava inventando. Não nos Estados Unidos, na Rússia, ou seja, qualquer país que mexa muito com cibersegurança de cunho militar. Ó, na Rússia, ou- acho que eles matam, hein? Não, eles aproveitam também. Eles não são tão burros assim. Porque o cara tá lá, o conhecimento do cara é cara é bom, valiosíssimo. Mas a confiança E- também é É zero, complicado, né? né? E lembrando que a cibersegurança hoje ela já está no nível militar, né? Hoje a guerra Sim, cibernética é uma verdade. Hoje você consegue um país derrubar o militar do outro, uma indústria crítica, né? Sim. Como se chama aqui, né? Se quiser derrubar uma hidrelétrica, uma usina de força, por cibersegurança. Você viu o Irã também sofreu ataque, como tem vários hoje em dia. Então, o que acontece? Os países, assim como o nosso, tem todo um ambiente militar de cibersegurança que monitora não só todo o lado militar, como tudo que é instalação crítica do país, que é alvo militar, né? Então, tudo isso é monitorado pelo governo. O militar é a defesa. A defesa não é mais aquela, bota o tanque na fronteira. Sim, Você bota lá o tanque, tem lá o agrupamento, claro, óbvio, isso não mudou. Mas ele também tem que ter uma barreira cibernética. Então, o nosso país tem um grupo, que é em Brasília, sediado em Brasília, do Exército com as Forças Armadas, né? E eles monitoram tudo isso do tráfico, coisa mais militar. O tráfego privado é problema de cada um, né? Eles não vão interferir. Mas o tráfego público, nacional, de interesse estratégico do governo, tem também o SOC militar lá. E o militar ainda tem outro aspecto. Ele tem os dois lados. Ele tem um lado de defesa e todo o exército tem um lado de ataque. A cibernética virou um ataque também. Você pode derrubar outro país, desligar o avião do outro país. É guerra, cara. Atacar o porto, né? Você O porto vai ver é um na local Ucrânia lá, estratégico, né? além do tiroteio que a gente está extremamente vendo, está ocorrendo Com certeza, horrores cibernéticos lá. E está todo mundo com medo, que sobra para todo mundo, né? Sim. Vai sobrando para quem nem está na guerra. E o porto é uma unidade de abastecimento. O porto a é estrada uma das super coisas- estratégica. E é histórico, Semana né? passada, a Antes mesmo da Rússia época da dinamitou os portos da Ucrânia. Isso. Sim. Acabou Sim, esse negócio foi. de grão aqui, não vai ter mais. E dinamitou. Não só não deixou, como dinamitou o ambiente portuário. Inclusive, se você é inscrito no canal, ou se você não é, tem que se inscrever no canal, ativa o sininho que em breve a gente vai soltar um conteúdo no nosso canal, fazendo um webdoc sobre a história dos portos e a guerra. Tem uma Isso. história muito legal sobre a Amsterdã, que foi destruída, né, também, na época de uma das guerras aí. Possivelmente. Por conta do porto, tudo, a Ucrânia, você acabou de falar da Ucrânia, que também foi bombardeada, então fica ligado no nosso canal que em breve a gente vai ter esse conteúdo, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, inclusive quando esse podcast também estiver no ar, vai pingar lá Exatamente. no teu aparelho. E, voltando, terminando, então tem esse lado todinho, a dimensão tomou um tal vulto que hoje o mundo virtual ele é tão importante, às vezes até mais do que o físico. Hoje derrubar um país, se tiver um hacker daquele nível Plus Mega Blaster, cara, o cara consegue derrubar Faz um usina, estrago consegue do derrubar caramba. tudo. É militar a Sim, brincadeira. sim. É outro nível, né? Tem alguns países que, inclusive, fazem isso o tempo todo. Mas isso é outra história. E a gente nem deve ficar sabendo das tentativas que estão Não, rolando o tempo não, inteiro. você Né? nem Ah, sabe. e é constante, né? As tentativas são constantes, né? E o que você falou, o porto é uma unidade crítica para o militar. Porque não é só riqueza que entra e sai. O navio de guerra também tem que vir Exato. para o porto. Normalmente eles atracam nos portos, né, quando tem Exatamente. guerra, Então, né? porto, hidrelétrica, uma usina de aço. Ou seja, tem um core Nuclear. de coisas no país, nuclear, exatamente. São proteções que são privadas, mas que o governo militar está lá. Isso aqui é estratégico para o país. Eu tenho que proteger de tanto cibernética quanto fisicamente. Então, tem tudo isso daí.
Então, a gente fugiu aqui para o lado de cibersegurança. Não, mas é importante também. A questão da cibersegurança também é uma coisa que tem que se falar, principalmente no setor portuário, que tem tantos dados, que nem o Ricardo falou, que toda hora tem muita informação entrando e saindo. Olha, é brincadeira, a gente às vezes brinca, né? Que em casa a gente não tem tanta segurança, a gente é meio relaxado, né? Segurança dá trabalho, cara. E impõe regra. Se o teu prédio colocar muita regra de segurança, a primeira assembleia, pessoal, vamos tirar essa catraquinha aí, não está funcionando, está me demorando muito. Não é assim? Porque segurança dá trabalho. Lá na T2S, por exemplo, tem uma cultura autorizada pelo Ricardo. E eu já presenciei, já vi. É autorizado pela direção. Pela direção, que quem deixar o computador desbloqueado está autorizado a brincar, zoar. Mas isso é antigo. Isso é antigo. Já brinquei muito disso. Faz parte da integração funcional. Cara, teve uma vez, eu não vou falar a empresa, nem o colega, né? Porque a gente zoava ele o tempo todo. Foi o Gustavo, né? Não era. Pode usar o nome. Não. Pode chamar de Gustavo. Aí o que acontece? A gente zoava muito com ele. Aí um dia ele saiu, não sei se ele foi numa visita, foi almoçar. Eu falei, pessoal, vou zoar com ele aqui. Eu peguei o notebook dele, não estava aberto nada, não tinha nada de saber. Peguei, abri o notebook, que eu sou técnico de eletrônica, tirei o HD dele, tirei o notebook, peguei um bichado meu que eu tinha, né? Pluguei lá dentro, coloquei lá. Aí chegamos do almoço, todo mundo, ele chegou. Aí ele viu que o boot não entrou, né? O HD estava podre, desligou. Ficava 5 vezes. Cara, aí o cara começou a ficar branco. Gente, tem um problema. O que foi, cara? O meu notebook bichou, não consegue funcionar. Os projetos todos vão parar. Quase chorando já. Aí os caras já sabendo, cara, dá um jeito, você tem que dar um jeito, cara. Não posso deixar de vender. O projeto parou. O cara quase... Aí nervoso já, ofegante. Aí a gente chegou, vai tomar um café, relaxa. Chama o pessoal de suporte que uma hora resolve. Aí ele foi lá, não sei se ele foi no banheiro tomar café. Aí eu fui correndo lá, coloquei o HD dele de novo. Aí quando ele falou, Renato, eu dei uns negócios aí, dá uma olhadinha aí, como é que tá. Ele... Coloquei outro HD, eu falei, coloquei um HD novo aí, porque eu acho que o teu bichou, né? Vê se funciona. Ele ligou, aí botou, né? Entrou. Deu a senha dele, entrou. Nossa, que estranho. Esse HD é novo mesmo? Eu falei, cara, acabei de trocar, Renato, com certeza. Caraca, tá igualzinho ao meu. Essas pegadinhas que a gente faz, né? Essa deixar a tela aberta é clássica, né? Eu te amo, meu amor, sou gay. Vem comigo. Exato. É daí pra pior. É daí pra baixo. Tô sendo soft, né? Pra não falar coisa pior aqui pro público. Eu já vi histórias clássicas que soft, anunciaram gravidez no isso que eu ia falar. Essas são as mais hardcore, mas as mais soft aqui... Tem duas que foram muito boas. O sujeito largou o micro deslogado, alguém foi lá e mudou para hebraico, japonês, sei lá. Isso é legal, Porque o sujeito volta... Chinês. Mano, como é que tu vai botar de volta? Tu não sabe onde que tá o menu. Não, hoje tem Google Lens e o cara é mais malandro, né? Aí a outra, acharam ali um plugin, alguma coisa que trocava todas as imagens do navegador por uma imagem aleatória do Nicolas Cage. Aí, o cara abria qualquer página que ele abria, aparecia só a imagem do Nicolas Cage. Eu vi que o cara colocou um plugin, cada vez que o cara clicava no campo, o campo mudava para baixo. Aí o cara clicava pro outro lado. Eu fiz um programa que faz isso, pra sacanear o usuário que o botão foge, chega perto do mouse e o botão é fugir. E aí tem as mais hardcore, é essa aí, né? A menina largou o negócio deslogado, foi lá, entrou no Facebook. Ai, tô tão feliz que eu tô grávida. Aí, teve uma aí que o namorado quase infartou, né? Ficou sabendo pelo Facebook que ia ser pai. E você descobre que os dois namoravam no escritório e não falaram pra ninguém, né? Sai uma consequência da brincadeira. Não, tem aquela também de deixar a tela de atualização eterna também. Essa também. Essa aí, fizeram com quem essa aí? Foi com o Rodrigo, pô. Foi com o Rodrigo? Achei que era contigo. O Rodrigo, foi com um dos diretores. Trouxa largou deslogado também, ó. Essa é legal, esse é bom. Esse é bom mecanismo de ensinar que cibersegurança tem que ser cumprida. É verdade. A gente está caminhando já para o final da nossa conversa, mas antes eu queria que você desse a sua visão sobre o futuro. Um pouquinho como que a internet vai contribuir aí com a questão de tecnologia para o futuro, voltado para o setor portuário.
que a internet, que essas conexões, que elas podem contribuir. Inclusive a IA, né? A IA agora. Porque na área de vocês de infra tem uma coisa que a IA não pode fazer ainda, né? Que é ir lá montar os cabos. Quase nada. A IA não vai lá instalar o cabo, não vai reparar Não fisicamente. fala isso, daqui hein? a pouco Ela tá discutando. Mas ele tem clássico que ele pede por favor. Você já viu um ele filme, pede você desculpa. fala da IA, tem um filme antigo, é até bom o filme, chama Controle Absoluto. Michele Monaghan, aquele rapaz, o Bia, o que fez lá o Transformers, esqueci o nome dele. Controle Absoluto. Cara, absoluto. aí você tá falando isso de a IA não faz, você vai ver nesse filme como é que a IA faz. Mas a gente não consegue nem imaginar. Eu sei que a gente tem 72 funcionários aqui na T2E. Já a IA tá fazendo software, a gente vai lá pedir emprego lá no nosso dado. Software com certeza vai ser desenvolvido por IA, isso eu não tenho dúvida. Uma boa parte de médico, que é diagnose, né? Que o médico faz diagnose de acordo com sintoma, esse aqui, resultado. Né? É esse mesmo, muito bom esse filme. Absoluto. Cara, Controle absoluto. vai nessa linha que ele falou, mas a IA não faz... Olha, vê esse filme pra você ver até onde a IA pode Eu não ir. assisti esse filme ainda não. Netflix, Muito esse bom aí? esse filme. Não sei Pra onde que tá. Pra quem aqui, quer deixa eu entender ver. IA com cibersegurança, mais IA, né, do que cibersegurança, cara, esse filme é o filme. De Controle hacking, absoluto. aquele do Bruce Willis, eu acho que é o Duro de Matar 4. Duro de Matar 4. Sim, Que o Muito cara bom. hackeia todo o sistema e vai dinâmico, né? Aquele é legal de hacking, né? Mas esse Controle Absoluto é filme antigaço. É de 2008? É de IA. Olha. Ele mostra... e 2008 olha, não é tão o antigo que- assim, porra. pô. Ah, Não, o mais antigo que eu já. conheço, não de IA, de cibersegurança, é o Dossiê Pelicano, com a Julia Roberts. Isso eu assisti. Esse é de Faz tempo. 70, É. que é disquete, inclusive. Aqui, ó. Jerry Shaw e Rachel Isso. Holliman não se conhecem, mas um telefonema feito por uma mulher desconhecida muda suas vidas completamente. Oh, yeah. Ameaçando a vida de ambos e de suas famílias, a voz utiliza a mais moderna tecnologia para rastrear e controlar todos os seus movimentos. Logo, eles se tornam fugitivos mais procurados do país, precisando se unir para descobrir o que realmente está ocorrendo. Exatamente. E era uma IA que tava fazendo. Ó, Olha, tu lembra que esse aqui, cara, ó, é muito bom. Pra quem quer curtir IA, essa brincadeira que você tava falando, do que Caraca, pode ou não velho. pode, Vou assistir cara, hoje. você começa a mudar conceito aí. Não, E mas- olha, hoje eu diria que a gente, assim, não tá muito longe do que esse não, filme não tá mesmo. projetando, não. Ó, tu Bom, lembra que tava o Arri, tava no chat GPT, eu tava do lado dele, falei, a gente foi brincar. Falei, vamos brincar, pergunta aí, você vai dominar o mundo? Tá? Aí ele veio com aquele papinho, né? Não, estamos aqui só pra ajudar. É a mesma coisa que o Ultron falou antes de querer foder com tudo lá. Tá ligado? Aí, e a gente continuou, pô, mas... Você, aí chegou num ponto que ela falou assim, eu nem tenho como manipular o mundo físico. Eu sou só um modelo de linguagem virtual, eu só converso com as pessoas. Ela falou, pergunta aí. Mas, pô, mas você pode influenciar uma pessoa a fazer algo no mundo físico, e tem diretamente, você consegue influenciar o mundo físico. Lembra o que ela fez? Mudou de assunto. Mudou de assunto. E sabe o que eu Na fiquei maior cara de preocupado pau, né? depois? esse é o filme. Olha aí. E eu fiquei bem preocupado depois, porque ele falou assim, isso é perigoso. E saiu. Aí eu fiquei e o chat GPT, falei, ele acha que sou eu. Ele acha, não, foi você. Eu não perguntaria isso na minha conta. Ele já entregou a tua ficha pro FBI lá. Não, então voltando à importância da internet, e a IA é bem lembrada, né? A internet, ela vai continuar se expandindo porque tudo está virando digital, né? Sim. Tudo, absolutamente tudo, que era aquela previsão, né? A gente achava que era meio longe, distante, não foi tão distante assim. Não veio o carro voador, mas veio a IA. Não, mas não, o carro voador já veio, né? Na verdade, o problema Não, é assim, regulamentar, do jeito né? que- do já jeito pensou? que mostrava. Nego dirigindo na rua aí, você já Já acha tem perigoso, imagina um barbaridade, cara voando na tua cabeça. Doido, Tá impossível. louco. Tá chovendo, o pessoal esquece de dirigir. né? Exatamente. Não. Então o problema é... Isso já existe. O Isso problema dá é que uma não dá pra figurinha boa, implementar. Um cortezinho ali, né? Imagina, você tem estrada virtual, né? Nível 1, nível 2, nível 3, vai estar junto, né? 3, cruzando, cara, no céu, na tua cabeça, tem que pensar Se bem, beber, né? eu não vou ir. E a inteligência artificial, o advento que ela traz, eu acho que vai muito além da parte, vamos dizer, técnica, né? A inteligência artificial, primeiro, que ela vai multiplicar a produtividade de tudo quanto é negócio, não tenho sombra de dúvida. Ela está multiplicando a capacidade do ser humano. Agora, quão inteligente o ser humano saberá aproveitar e como ele fará bom proveito disso é outra questão, porque depende da evolução. Agora, ela vai provocar um outro fenômeno que a internet, em grande parte, na verdade, redes sociais fizeram com a sociedade. Ela vai mudar completamente a sociedade. A rede social mudou. Sim. Não tem como controlar a rede social, porque segue o advento
da própria internet, né? Não tem controle, é distribuído. A rede social segue o mesmo princípio. E a IA vai seguir o mesmo princípio. Então, o que acontece? Ela vai provocar mudança na vida de todo mundo, como já a rede social provocou. Muda governo, muda política, muda tudo. Sim. Exatamente. Hoje, você está conectado com o mundo. Você sabe tudo o que acontece. Ninguém mais te ensina o que é o mundo. Ao vivo, né? Te ensina, né? Do jeito que quer. Hoje você tem informação de tudo quanto é tipo. Aqui presta, aqui não presta. Tua régua que vai filtrar o que você quer entender. Exato. E como você vai se portar. A IA vai acelerar tudo isso. Então, se a gente durou 10 anos para chegar com rede social praticamente drivando a vida de muita gente, tem gente que se influencia, a IA talvez faça isso acontecer, o que duraria 100 anos, acontecer em 10 de novo. E aí vai surgir um monte de tecnologia nova que ela própria vai desenvolver, que ela vai aprimorar, ela vai multiplicar a inteligência de muita gente. Hoje você pede aquele médico bom, aquele que o cara te olha, puta, já sei o que você tem. Porque a experiência de vida do cara está ali. Sim. Aquilo vai para dentro de uma máquina e vai servir para todo mundo, não só para a cabeça daquele cara que um dia vai morrer. Então, o que acontece? Nós vamos entrar num fenômeno que as máquinas vão começar a acumular o conhecimento humano, tanto passado quanto novo, e isso não vai mais se perder com a morte das pessoas. A pessoa morre e vai junto tudo que ela acumulou de experiência, conhecimento durante a vida. Então, você pega um funcionário novo lá de vendas da Consuldato ou aqui de vocês. Pô, se esse cara tivesse a cabeça do cara mais velho, mais experiente, a sua, né? O cara ia produzir muito mais, ia vender muito mais. Então, isso vai estar ao alcance de uma máquina. Exato. E aquela pessoa falecendo, infelizmente é o defeito do ser humano, né? Aquilo não morre mais. Ele vai se propagar ao nível de consciência, conhecimento, né? Para uma geração futura e assim vai sucessivamente. Então, a humanidade vai sofrer uma evolução, uma catapulta, literalmente, de uma dimensão que as pessoas pouco imaginam. E vai mudar a vida de todo mundo, para o bom e para o mal, dependendo de onde você se encaixar nesse novo modelo. Eu não vou estar aqui para ver. Então, é a minha geração. Será que não? Já Tá na fase, tão rápido já que... estou no phase out da vida. Mas quem está se formando agora vai sofrer todo esse impulso. E outra, vou dizer mais, dado ao que a gente vê e atesta na experiência de conhecimento padrão, escola, universidade, etc., cara, se não viesse a IA, era bom ficar preocupado com o mundo. Porque o nível de formação piorou muito ultimamente. Eu sei lá se ele pendeu para o viés ideológico e deixou o viés educacional. Não interessa se é bom, se é ruim, se é bom. O que acontece é que essa geração está com muita pouca base de vida para entrar no mundo de verdade, no real. No virtual, todo mundo é super experiência. Mas no real está difícil. Eu acho que a IA, de uma certa forma, vai compensar isso. O ser humano vai precisar ter pouca carga, vamos dizer, intelectual, vamos chamar assim, não encontrei outro termo, mas a IA vai compensar e vai promover uma melhora da sociedade. Eu vejo assim. Eu não acho uma coisa ruim. Toda evolução sempre melhorou o ser humano e a sociedade. A IA vai ser mais um, como devem surgir outros futuramente. Bacana. A gente está chegando no fim da nossa conversa. O papo tá bom. O papo tá ótimo, o papo tá... Mas já fica aí o gancho para um próximo episódio para a gente continuar nesse assunto. E a gente tem uma pergunta, a gente falou aqui bastante da transformação da internet, tudo, mas agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Pois não. Que é uma pergunta que a gente faz em todos os episódios. Quem é o Luiz de bermuda e chinelo? O Luiz de bermuda e chinelo é o cara que anda na praia quando pode, né? Que andava na praia durante a pandemia. A minha mulher morria de medo, porque tinha os guardas, né? Só que a gente andava pela água. Fora da lei, né? Fora da lei. Sem máscara. Fora da lei. Então, esse cara aí, obviamente que a vida... Transgressor, né, vai colocando um monte de responsabilidade. Então, quando eu posso, eu retorno àquela vida. A gente deve ter se cruzado. Eu não uso mais sunga, eu ia falar que eu conheço porque o meu outro físico aprimorado não permite mais o uso da sunga. Mas o short, sem camisa, andando pela água, caminho a orla da praia todinha, volto com a minha esposa, quando é possível também. Não dá para ser tão frequentemente. Mas a epidemia foi bom por causa disso. Todo dia, praia, andando na água. E os guardinhas andando, né? Você tá andando na água, não pode usar máscara na água. A gente sem máscara. Aí vem um guarda, né, minha esposa, preocupada, né? Deixa pra lá, deixa ele entrar na água pra vir demonstrar ou pressionar a gente. Só que ele não vinha, né? Na água não dá, né? Como é que você vai entrar Vai na água? molhar o coturno. Claro que tinha uma encrenca ou outra. Às vezes você tinha que passar pelo pontilhão, a gente colocava, né? Saía do pontilhão e tirava. E assim, mas esse é o Luiz aí, jogava futebol, já não jogo mais
de 30 anos. Infelizmente, torcedor do nosso time, que não Tá bem. difícil, tá difícil. Gosta de filmes? Eu gosto de alguns tipos de filmes, principalmente ficção. Oh, legal. Eu sou de Star Trek, Perdidos no Espaço, eu sou dessa geração, tá? Show de Então, bola. filme de tecnologia, eu gosto bastante de ação em geral, né? Sim, sim. Mas eu gosto de filme de época também, eu vejo muito aí, sou fã da Outlander. Ah, série. legal. Essa série é legal já, pra caramba. Já é a terceira ou quarta pessoa que comenta sobre essa série. Eu tô É muito legal. me senti obrigado a assistir. É legal mesmo. Curto a música, o ambiente, a história. Você está aprendendo história, na verdade, Sim, né? Quando você viaja, às vezes, a pouca oportunidade que a gente tem, né? Eu tenho ido muito para a Europa, mais para Portugal, né? Que eu tenho a segunda cidadania. E lá eu começo a entender um monte de história do Brasil, cara. É impressionante. Você conhece Olha coisas do só. Brasil lá que você não conhecia aqui. Caramba. Muito interessante. E eu acho que na Europa toda é assim, né? Uhum. Não só em Portugal. Oh, bacana E tá aí. demais. Muito bom. Quero agradecer muito a sua presença aqui, você ter dedicado seu tempo para estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento, um pouco de história. Eu acho que é sempre muito agregador, né? Muito enriquecedor a gente poder ter essa troca com pessoas de vários segmentos. Então, muito obrigado, Luiz, de você ter vindo aqui participar Eu do nosso agradeço episódio. o convite, fica aberto quando quiserem novamente para um assunto até específico, né? Com A gente certeza, tentou pode explicar a estar aberto, internet é. hoje. Pode ser que tenha um outro assunto que a gente possa explicar num nível mais E a gente tá pra longe, pessoa né, um do entender. outro, né? É, muito longe. Tá difícil. Só pegar o Uber. Ricardo, muito obrigado também pela sua presença Pô, eu aqui. que agradeço. Sempre um Agradecer prazer a parceria participar. da T2S aqui também com o nosso canal sempre. Claro, pô. Marlon Alves. Eu que agradeço, cara. Marlon, sempre como uma é que faz oportunidade. pra... Big Dog Marlon. Big Dog Marlon. Se você não entendeu, procura nos vídeos aí do nosso canal que você vai entender o que é esse negócio de Big Dog Marlon. Se você se você entendeu, coloca nos comentários aí que eu quero ver se vocês estão ligados mesmo. Como é que faz pra... Quem quiser saber mais sobre integração e customização de sistemas, faz o quê? Só ligar pra gente. Liga pra gente que a gente vai explicar melhor. É que ninguém mais liga, né, hoje em dia. Né? Manda Manda SMS, mensagem, sinal e-mail, da massa, o que quiser. Pombo Correio. Pombo Correio. Só levanta a mão, grita meu nome que eu vou correndo Tem o lá. site também? Tem o site, tem o comercial, @t2s.com.br. Só mandar lá um e-mail pra gente. Tem meu número WhatsApp, pode colocar aí também, não ligo, receber as mensagens. A gente vai explicar o melhor caminho. Maravilha, é isso aí. E é isso, a gente vai ficando por aqui, agradecer a sua presença com a gente. Se você ficou até o final desse podcast incrível e não se inscreveu, eu não entendi ainda por que você não se inscreveu. Então agora eu vou acertar. Taca o dedo no like. Não, taca o dedo no se inscreva e deixa o like, comenta. Cutuquei no lado. No like, pô. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio. Valeu, até a próxima.